palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 5, diz assim: Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, pessoas amigas que escutam a palavra de Deus do seu lar, algumas adolescentes estão ali, mais perto. Que Deus abençoe a vida de vocês, todos os nossos amigos que estão mesmo distante ouvindo a palavra de Deus. Aqui estamos uma vez mais para ministrarmos o Evangelho de Jesus, que é poderoso para salvar o ser humano. Em todas as épocas, a partir do momento da morte de Cristo, sempre houve alguém empolgado em pregar o Evangelho de Cristo às pessoas, às cidades, a aldeias, a povoados. E o Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o texto que li nesta noite, Atos capítulo 8, versículo 5, até o versículo de número 8, fala-nos sobre o momento em que Filipe, ele, no momento da dispersão por causa da perseguição à igreja no primeiro século, a igreja dos apóstolos, quando em Jerusalém muita gente começou a entender que Jesus era o Salvador da vida deles e abandonaram a tradição judaica e se convertiam ao cristianismo. E por ordem do imperador, por ordem das autoridades políticas da época e religiosas, houve uma grande perseguição contra a igreja. E Filipe desceu a Samaria. E quando ele chegou em Samaria, ele falava sobre Jesus Cristo. E a mensagem de Filipe era uma mensagem muito simples, porém a mensagem completa. A mensagem completa é a mensagem que fala sobre Jesus. Aleluia. Não há mensagem com completude de tal forma como a mensagem que se fala de Cristo. A mensagem que se fala sobre Jesus, ela é completa. Porque a gente prega sobre Jesus e os que creem e o aceitam são curados, pessoas são libertas e ainda há salvação naqueles que creem. Isto é o próprio Jesus Cristo que diz. E o texto de Atos 8 diz que Filipe começou a falar sobre Jesus, pregar sobre Jesus em Samaria. E o texto que ele diz que à medida que Filipe pregava, os oprimidos eram libertos, os espíritos malignos saíam de muitos que os tinham, Pessoas possuídas por espíritos malignos, por demônios, eram libertas à medida que ouviam a mensagem que Filipe pregava. Porque a mensagem que Filipe pregava é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de Cristo, é a mensagem que é poderosa para libertar os oprimidos. A mensagem de Cristo, ela é poderosa, aleluia, porque o próprio Cristo autenticou esta mensagem com a sua morte na cruz do Calvário. E ele mesmo prometeu aos seus discípulos, antes de partir, em Lucas 10, antes de ser levado aos céus, de ser assunto aos céus, ele disse: eu vos dou o poder
sobre serpentes e escorpiões, e nenhuma força do mal será palho para vocês. Então a mensagem de Cristo, ela é poderosa para expulsar os espíritos malignos. A mensagem do Evangelho é poderosa para libertar as pessoas que estão oprimidas por ações demoníacas, satânicas. E é verdadeiro e é preciso te dizer que os demônios, eles não agem só nos grandes centros, eles agem também em povoados, em localidades, né? Os demônios, eles são anjos e têm ação direta na vida daqueles que não têm o nome de Cristo, né? Não têm o sacrifício de Cristo evidenciado na sua vida. E eu já vi muita gente possuída por espíritos malignos e sem poder resolver o problema, porque infelizmente o único que tem poder sobre os demônios, sobre o diabo, sobre Satanás, com todas as hostes da maldade, é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aqueles que o receberam como Salvador das suas vidas podem expulsar esses demônios, esses espíritos malignos, como Filipe expulsava em Samaria, louvado seja o nome de Cristo, da vida daqueles que tinham esses espíritos malignos. Então é preciso se entender que há muitas pessoas que são oprimidas e alguns até procuram muitos lugares tentando a solução para o seu problema. Eu conheci uma jovem, né, lá na cidade da minha esposa,